Estudos apontam que somente o uso de máscaras já pode reduzir os casos de Covid-19 em 10 a 20%. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mesmo com a vacinação, o uso do item ajuda a tornar o fim da pandemia mais próximo. Mesmo com as evidências, diversos países suspenderam a obrigatoriedade da máscara nos últimos meses, alegando o avanço na imunização. No entanto, alguns deles, como Israel e os Estados Unidos, reconheceram a precipitação diante das variantes do coronavírus e retomaram o uso. No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sinaliza pelo mesmo caminho. Tudo inicia quando o presidente Jair Bolsonaro cobra uma posição do ministro sobre o assunto. Isso ocorre publicamente em um discurso durante uma agenda oficial. Desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Depois da pressão, o ministro da Saúde afirmou que tinha encomendado um estudo para saber os riscos da retirada da obrigatoriedade diante da circulação das variantes do coronavírus. De qualquer forma, sinalizou no dia 11 de agosto que as decisões também dependem da imunização e da taxa de hospitalização. A vocês, em nome do presidente Jair Bolsonaro, que até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada contra a Covid-19. Poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença para tirar de uma vez por todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usado máscaras, precisam ser desmascarados. Nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, o assunto voltou a ser comentado pelo ministro em coletiva de imprensa. Ouça um trecho. Como está hoje, caindo o número de casos, uma pouca pressão sobre o sistema de internação hospitalar, é possível, em um curto espaço de tempo, se flexibilizar o uso de máscaras no ambiente, no ambiente livre. Já no ambiente fechado, preservar o uso de máscaras. O que nós deixamos bem claro é que somos contra leis que obrigam as pessoas a usar máscaras. Nós achamos que isso é algo que temos que conscientizar cada um a usar a máscara. O cuidado é individual, o benefício é de todos. Esse é o slogan do Ministério. Somos contra também essa indústria de multa. Mesmo que o governo federal determine a suspensão do uso de máscaras, caberá aos estados e municípios decidirem sobre os seus territórios. É importante lembrar que o governo federal não realizou nenhuma campanha engajada de uso de máscaras durante a pandemia. Tanto Bolsonaro quanto seus apoiadores inúmeras vezes não usaram máscaras durante eventos públicos. A conscientização e eventuais decisões de multas couberam aos estados e municípios. O Direto ao Ponto desta sexta-feira vai discutir as implicações na suspensão de máscaras e qual é o cenário epidemiológico adequado para retirar o item de proteção. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje Juliane Fleck, coordenadora de mestrado em virologia da Fevale. Olá, Juliane, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Ponto. Muito obrigada pela disponibilidade da conversa. Olá, Brenda, tudo bem? Sou eu quem agradece, o convite de vocês para a gente poder conversar com os nossos ouvintes também. Ô Juliane, a previsão do Ministério da Saúde é que até outubro toda a população adulta tenha a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E este cenário para passa já permite a retirada da obrigatoriedade da máscara. Como você avalia esse momento para abandonarmos este item de proteção? Eu entendo, assim como outros colegas, outros virologistas também, que não é o momento adequado, especialmente porque uma primeira dose de vacina, ela não
dar a imunidade adequada, a imunidade suficiente ou realmente protetora para a população, né? É necessário completar o esquema vacinal, claro que para aquelas vacinas que são de dose única, a gente então tem, né, a possibilidade de utilizar sim uma única dose, mas para aquelas que têm um esquema vacinal com 2 doses, a gente não tem a proteção, né, sem a segunda dose. Além disso, nós vemos, né, que temos a circulação da variante Delta, né, a circulação comunitária já em diversos estados brasileiros, e a variante Delta, ela se mostra mais, além de ela conseguir se disseminar mais, ela consegue escapar mais facilmente, se esconder mais facilmente do nosso sistema imune. Então, já vários estudos têm demonstrado que mesmo as vacinas que são, né, que tinham um esquema vacinal inicialmente recomendado de 2 doses, perdem bastante, né, a eficácia contra a variante Delta. Então, somando, né, que uma dose para esquemas vacinais de mais de uma dose não protege o suficiente, aliado à circulação de uma variante que consegue escapar do sistema imune com maior facilidade e já demonstrando a necessidade de uma terceira dose, né, me parece completamente inadequado, né, que nós deixemos de tratar a utilização de todas as medidas, né, não farmacológicas que têm sido empregadas até o momento, que nós flexibilizemos isso ou deixemos de lado, né? Nós precisamos sim continuar utilizando todas as medidas, uso de máscara, evitar, né, aglomerações, permanecer em ambiente ventilado, fazer a higiene frequente das mãos, né, ter todos os cuidados que já são, né, amplamente divulgados. O presidente Bolsonaro chegou a sugerir que pessoas já infectadas pelo vírus não precisariam mais usar as máscaras. Eu queria que tu explicasse por que essa afirmação ela é equivocada. Bom, primeiro, porque as pessoas elas podem se reinfectar, né? Nós temos casos aí já bem relatados, inclusive no Brasil. Nós aqui no nosso grupo de estudos aqui do mestrado em virologia, que vem trabalhando desde 29 de março do ano passado, já identificamos, né, reinfecções com sequenciamento mesmo de alto desempenho, então mostrando realmente a questão da reinfecção. Então as pessoas podem se reinfectar, não ficam completamente imunes. E além disso, a ideia é sempre a gente evitar a disseminação do vírus. Então essas medidas de barreira, elas são essenciais, né? Porque ele é um vírus respiratório, de transmissão respiratória, né? Então, além do emprego das medidas de barreira, a gente precisa empregar a máscara corretamente, que é outra coisa que eu acho bastante importante, né? As pessoas muitas vezes estão com a máscara no queixo ou deixam o nariz de fora, e aí a gente perde a efetividade, né, dessa medida, porque ela só vai realmente ser efetiva se as pessoas utilizarem corretamente, para evitar essa transmissão, esse contágio. Então, além de tudo isso, né, nós temos aí outros países que inclusive já estavam num processo, digamos assim, mais adiantado em relação ao controle da pandemia do que nós vemos no Brasil, e porque embora nós tivemos aí um momento, né, de decréscimo, né, do número de óbitos e de casos, e que hoje já a gente está percebendo um início de mudança desse cenário, mas a gente ainda tem um número que é relevante, né? Outros países que estavam numa situação melhor em relação a esse controle já tentaram fazer a flexibilização quanto a essa obrigatoriedade de uso de máscaras e depois acabaram tendo que
retornar, né, voltar atrás e passar a exigir. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente já vê uma certa dificuldade, né, na adesão de um grande número de pessoas com relação à utilização das máscaras e com relação à utilização correta das máscaras, né? Então, se a gente tem uma flexibilização, uma desobrigatoriedade, ou se a gente tem pessoas que são pessoas públicas sugerindo que a gente não deve utilizar, ou que não é necessário utilizar, isso dificulta, né, a adesão da população em geral, né, para esse uso. E uma coisa assim que é muito importante a gente colocar, que essas são medidas sanitárias, elas não têm relação nenhuma com ideologia, com partido político, com qualquer coisa nesse sentido, né? Elas são medidas de saúde que já foram evidenciadas por N pesquisadores e em diversos locais, que são efetivas para proteção à saúde. Então, quem quer se proteger e proteger ao outro, né, tendo essa questão também da empatia, do viver em sociedade, é importante que utilize e utilize corretamente. Certo. Ô, Juliane, hoje no estado e em diversos estados do Brasil, como tu mesmo citaste, há circulação de variantes do coronavírus, e a Delta ela tem sido a que mais preocupa os especialistas. Nos Estados Unidos, os médicos chegaram a registrar recorde de crianças internadas, né? E associam estes casos à contaminação desta cepa indiana. Há alguma evidência sobre crianças serem mais vulneráveis a esta variante e, diante dessa possibilidade, há uma necessidade de reforçar o uso de máscaras neste público? Bom, o reforço do uso de máscaras nesse público, ele é essencial. Assim como para os adultos a gente deve manter o uso de máscaras, é importante sim que a gente já eduque as crianças a se manter protegidas, né, e a manter a proteção social, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto inicial, né, faz parte do viver em sociedade, de uma questão educativa mesmo, né? Bom, em outros locais, né, por exemplo, especialmente aí Japão, China, os países mais orientais já tinham esse hábito durante o inverno para evitar as infecções respiratórias de uma maneira geral. E a gente percebe sim, né, enquanto a gente teve uma adesão maior ao uso de máscaras, um controle assim maior, a gente conseguiu até diminuir muito no Brasil mesmo a circulação de outros vírus respiratórios. Mas, voltando à tua pergunta inicial ali, com relação à maior suscetibilidade das crianças com relação à variante Delta. Isso é uma coisa que ainda tem sido pesquisada, ela não conseguiu ser ainda, não se tem exatamente uma conclusão em relação a isso, se realmente elas seriam mais suscetíveis, ou se o que tem acontecido é que, com as maiores flexibilizações, a gente acaba tendo, e como ela se dissemina muito mais que as outras, né, a gente tem um maior número de infecções, de pessoas infectadas ao mesmo tempo, incluindo as crianças, porque também se observou que a gente começou a ter uma flexibilização maior, uma circulação maior nestes locais, né, e nos Estados Unidos isso foi muito bem evidenciado, assim, né, com relação a essa flexibilização social, incluindo crianças, né, e os países ainda, especialmente aqueles que sofreram mais, são locais onde a gente tinha, né, baixas taxas ainda de cobertura vacinal. Então, a gente aumenta muito o número de crianças expostas a ela. E aí, isso faz com que mesmo as crianças, teoricamente, parecendo ainda responder assim um pouco melhor, a gente tem aquelas falhas, aquelas pessoas mais suscetíveis também sendo atingidas e aumentando o número de casos nos hospitais. Mas ainda é necessário que a gente entenda um pouco melhor isso para poder realmente afirmar que a questão é só um aumento do número em função da maior dispersão e disseminação, ou se realmente a gente já tem mesmo uma
uma suscetibilidade maior das crianças. Isso ainda assim, com os estudos que tem, como o N que se tem, ainda não está completamente conclusivo, né? A gente não pode já definir sim, tem relação, não tem. Ainda é uma coisa que está em discussão, né? Existem algumas evidências demonstrando algumas questões, outras demonstrando que talvez tenham outros fatores que poderiam influenciar. Então, por isso não dá para ser tão conclusivo nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, é essencial que as crianças também estejam protegidas, né? Porque eu, assim, tenho visto muitas vezes as pessoas dizerem não, mas criança não agrava, ou criança não tem tanto problema. Primeiro que criança transmite também, né? Então, se a gente quer evitar a transmissão, é importante que as crianças também estejam protegidas e evitem, né? Que também não transmitam. E a gente conhece vários casos aí de crianças que agravaram sim, né? Então, pode ser menos frequente, mas pode acontecer com o seu filho, com o seu afilhado, com aquela criança que é a sua, que tem um laço maior de vínculo, né? E ninguém quer que isso aconteça. Então, é importante a gente protegê-las também, né? Acho que faz parte da nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto sociedade, proteger as crianças e educar para a sociedade também, né? Por uma questão de saúde. Sim. E quais os sinais que precisamos ter, né? Que os especialistas vão identificar para a gente poder dizer, agora podemos abolir as máscaras no Brasil? Bom, a gente tem que realmente visualizar o número de uma cobertura vacinal completa acima de aí 80, 70, 80%, né? Mas a gente tem um outro problema nesse sentido quando a gente vai avaliar só a cobertura vacinal, porque se percebe que com as vacinas, todas as vacinas que estão ainda disponíveis, os títulos de anticorpos ao longo do tempo eles decaem, né? Então a gente precisa de um reforço, né? Ali depois de 5, 6 meses. Então isso é outra questão que faz com que nós tenhamos que usar ainda por mais tempo, porque até que a gente consiga atingir toda essa população, é importante que as pessoas voltem para fazer as doses de reforço, seja a segunda dose, seja aí eventualmente uma terceira dose. E além disso, o número de infectados tem que diminuir, né? E assim, não adianta, né, a gente ter a taxa ali em torno de 0,9, 0,98, então está ok, é abaixo de 1, né? Não, nós precisamos realmente ter mostrar que a disseminação do vírus, ela realmente decaiu muito. Então, eu ainda não consigo ter uma perspectiva, assim, tão exata de quando isso vai acontecer. A gente vai ter que avaliar vários fatores e, além de todos esses, é necessário que a gente continue fazendo um monitoramento genético do vírus, né, para a gente verificar aí se a possibilidade de novas variantes. Porque, por exemplo, né, a variante Gama, que é a P1, então, que foi primeiramente identificada, descrita em Manaus, que gerou, né, o nosso surto bem grave em março e abril, né, aí de uma maneira geral no Brasil, ela foi uma variante que foi gerada, né, aqui. Então, assim, a nossa conduta, né, o nosso cuidado, o utilizar máscara, o respeitar toda essa questão das medidas não farmacológicas, né, o distanciamento, pelo menos evitar aglomerações, a questão do uso de máscaras, inclusive na rua, não é só dentro de ambiente fechado, é importante a gente usar a máscara mesmo com os ambientes ventilados e manter o distanciamento. Ele vai ou contribuir, se a gente fizer direitinho, para evitar o surgimento de novas variantes, ou a gente vai estar, entre aspas, digamos assim, como sociedade, colaborando com o vírus
para que novas variantes que sejam mais infectivas ou que se disseminem mais, né, ou mais patogênicas, possam vir a ocorrer. Né? Então, a gente vai depender muito da gente mesmo. Né? E a gente percebe assim, que a P1, por exemplo, a gama, né, ela dominou por muito tempo. Né? Aqui no Brasil, ela ainda é bastante prevalente. E outras variantes de preocupação em outros locais do mundo acabaram não conseguindo competir com a gama. Né? Então, isso é um ponto que diferencia o Brasil de outros locais. Sobre os tipos de máscaras, durante a pandemia, especialistas falaram muito sobre a preferência pelas máscaras PFF2 e até mesmo máscaras reforçadas, máscaras duplas. Essa recomendação ainda é pertinente para o atual momento? Sem dúvida. Sem dúvida, o ideal é a utilização de máscaras PFF2 ou N95, né? Lembrando que não adianta a utilização dela se não for a utilização correta, né? É importante que ela seja corretamente utilizada e, preferencialmente, quando não é possível essa utilização, então a utilização de máscaras mais reforçadas ou até de 2 máscaras. Isso é realmente ainda relevante. Então tá, Juliane, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença aqui no Direto ao Ponto. Sou eu que agradeço o convite e permaneço à disposição. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alif Alencar. As sonoras que você ouviu neste episódio são da TV Record e do Ministério da Saúde. Até a próxima!